Olá! Essa semana eu tinha programado um vídeo que não tinha a ver sobre maternidade, porque eu sou uma pessoa muito distraída com esses negócios de datas e quando é que encaixa cada assunto em cada período. Aí me dei conta que era Dia das Mães, e aí eu que falo de maternidade quase que boa parte do ano, não ia falar de maternidade justo na semana do Dia das Mães. Eu pensei, não, vou ter que mudar. Então mudei. Aí eu resolvi trazer um assunto que eu acho que é um dos que mais me perguntam na caixinha e mesmo aqui nos vídeos, nos comentários dos vídeos aqui, que é como lidar com palpites indesejados da maternidade. Essa pergunta aparece o tempo inteiro e é um assunto um pouco mais complexo de ser falado, assim, de responder rapidamente, que eu acho que tem alguns pontos aí que eu posso refletir junto com vocês. Já fiz um vídeo aqui um tempo atrás que era sobre o que não falar para uma grávida, alguma coisa assim, e ele era sobre um outro aspecto, era orientando as pessoas do que é chato de falar ou não é legal falar, de não dar palpite não solicitado. E dessa vez eu achei que fazia sentido, apesar de terem me pedido para fazer esse vídeo assim de que o que não falar na maternidade como um todo, eu achei que fazia sentido também fazer um vídeo com relação à pessoa que tá recebendo o palpite. Porque é inevitável, que é mais certo do que tudo, de que a pessoa vai receber muito palpite depois que ela descobrir que tá grávida ou que o bebê nascer, porque as pessoas vão querer participar de alguma maneira e assim, quem já embarcou no universo da maternidade sabe que as pessoas querem falar o tempo inteiro, no intuito, às vezes é de ajudar, porque ela quer participar daquilo, e às vezes, na verdade, é um pouco do ego da pessoa, de querer ser importante naquilo, de que mostrar que a sua vivência tem um valor. Entendem? O que as pessoas não percebem muitas vezes, que esses palpites eles vêm acompanhados de julgamento. No momento que a pessoa fala, faz isso, ela dá a entender que a pessoa que está do outro lado, que a mãe ali, não sabe nada sobre o assunto, não estudou, não, por mais que ela não tenha passado por aquilo, talvez ela já tenha suas convicções, talvez ela já tenha estudado. Então, tem que tomar um pouco de cuidado em como é feito esse palpite, como eu falei lá no outro vídeo, para que esse palpite não se torne um julgamento. E orientando agora quem vai palpitar, para tomar cuidado nesse ruído de comunicação quando fala. Mas vamos partir do pressuposto agora que as pessoas não têm orientação nenhuma e elas agem do jeito que elas agem e porque é assim que é na maioria das vezes, né? Então, a minha ideia desse vídeo era pensar assim, você vai receber muitos palpites, o que você faz com eles quando você receber? E aí, eu queria começar contando a minha experiência, que me perguntaram essa semana, eu fiz uma entrevista e a pessoa me perguntou se eu tinha sentido mais palpites na segunda gravidez, já que eu tava com milhões de seguidores, que na primeira eu não tava, né? Se eu tinha sentido muitos comentários, se tinha me incomodado. E aí, o que eu trouxe pra ela, que eu queria trazer aqui pra vocês, é que é muito curioso que eu sofri mais com palpites na primeira gravidez da Alice do que na segunda. Por quê? Por dois motivos principais, eu acho. Eu acho que a mãe de primeira viagem, ela é mais bombardeada com palpites não solicitados. Por quê? Porque as pessoas partem do pressuposto que ela não sabe nada porque ela não passou por aquilo. Lógico que muitas vezes a mãe já estudou, já tem as suas convicções, então isso pode não ser verdade. Mas as pessoas não sabem disso e as pessoas querem muitas vezes participar, querem ajudar e acham que precisam. Quando acontece com a mãe de segunda viagem, como no meu caso, além de ser minha segunda filha, eu acho que essa questão de eu estar nas redes sociais e tal, e estar mostrando muito e receber muitos elogios com relação à criação que eu dou pra Alice, eu acho que as pessoas talvez não sentiram tanto essa necessidade de querer dar um palpite. Então, eu acabei respondendo isso na entrevista, queria trazer pra vocês, que eu acabei sofrendo mais na minha da minha primeira vez com os palpites na primeira gravidez do que na segunda, apesar do alcance gigantesco que eu tinha nas redes sociais. E aí vem outro ponto, que é o segundo ponto que eu queria falar, de que a mãe de primeira viagem, por mais que ela estude, tenha suas convicções e acha que saiba muito dos assuntos, ela muitas vezes se sente mais insegura. Mesmo que seja uma coisa que ela acha que tá tranquila, no fundo, ela se sente um pouco insegura e esses palpites que acabam sendo julgamentos, eles ferem mais a pessoa, porque a pessoa olha assim, ela fica com a sensação talvez que ela precisa provar que ela sabe o que ela tá fazendo, que ela é uma boa mãe, ou que a pessoa tá julgando ela, que ela não sabe o que fazer e ela... Enfim, é um universo bem maluco esse, assim, de mães de primeira viagem, e eu sei que muita gente passa por isso, porque tem a questão toda hormonal, que a gente fica meio assim, com as emoções à flor da pele, então o que falam pra gente acaba ressonando como um julgamento, e era
era nesse ponto que eu queria chegar. Talvez eu tenha escutado até mais palpites e mais julgamentos na segunda maternidade, mas eu já me sentia muito segura com as minhas escolhas, com as minhas decisões, com as minhas convicções. Então o que chegava pra mim acabava não me incomodando. E aí, quando eu vou responder, eu tenho a sensação de que quase não teve. Mas aí eu fiquei pensando, será que quase não teve? Ou será que eu não me importava com eles e eu nem lembro que eles existiram? Diferente da época que eu engravidei a primeira vez, que eu tive a Alice, que foi a primeira filha, e que aquilo acabava me remoendo, que eu ficava pensando, meu Deus, devia ter respondido, devia fazer isso, não pode, não é isso que a pessoa quer dizer. Enfim, aquilo ficava me martelando de uma maneira que da segunda vez não aconteceu. E aí eu contei toda essa história para ilustrar para vocês, que a pergunta aí é como lidar com palpites, eu acho que o que eu queria, resumindo, falar pra vocês é que, primeiro, o palpite da pessoa, ele tem muito mais a ver com a pessoa do que com a gente, muitas vezes. É ela querendo se dar importância sobre a sua opinião e querendo se sentir importante e participando. Então, eu acho que a gente saber separar um pouco isso, começa por aí, né? Ajuda a separar que aquilo é do outro, que é uma opinião do outro, e que aquilo muitas vezes não tem a ver contigo, tem a ver com a pessoa que tá falando. E o segundo ponto que eu queria ressaltar, que é muito linkado com isso, é que se tá te incomodando, pare e presta atenção. Por que tá te incomodando? Será que não existe uma insegurança aí dentro? Porque, como eu falei pra vocês, quando existe uma insegurança, a gente se incomoda com o que nos falam. Quando a gente tá muito seguro e muito convicto do que a gente pensa, isso acaba não nos incomodando. E aí, se não nos incomoda, é fácil de fazer essa separação, de olhar e pensar, isso aqui não me serve, porque eu sei do que se trata. E ao mesmo tempo olhar, isso aqui pode ser útil, porque eventualmente algumas coisas que as pessoas palpitam podem mesmo ser úteis. Então, se a gente consegue fazer essa diferenciação, fica muito simples. Mas quando a gente está envolvido emocionalmente, que a gente se sente seguro, se sente atacado, é mais difícil separar isso. E aí a gente se sente mais incomodado com o julgamento. Chega um ponto que, se a gente estiver seguro e a gente consegue fazer essa separação, a gente pode continuar achando a pessoa inconveniente com a gente, mas aquilo não vai ficar nos incomodando, não vai ficar nos remoendo e martelando e causando esse ruído, esse rancor dentro da gente, às vezes, que atrapalha muitas vezes o nosso relacionamento com as pessoas. Porque as pessoas que palpitam muitas vezes são as mais próximas, as que a gente tem um relacionamento, as que se sentem com liberdade para comentar com a gente. Lógico que tem pessoas que nem nos conhecem que se sentem na liberdade, né? Mas eu tô falando que o que acontece na imensa maioria das vezes. E na imensa maioria das vezes a gente acaba se incomodando com pessoas que a gente se importa mais do que com pessoas que não tem nada a ver com a nossa vida. Pelo menos deveria, né? Eu acho que eu tenho mais essa separação de quando é uma pessoa que me segue, que não me acompanha, que quanto mais distante ela for de mim, menos tem importância a opinião dela. Se a pessoa nem me segue, então tem menos importância ainda, sabe? Se é uma pessoa que me acompanha ainda, entende, que faz às vezes algum palpite construtivo, ele pode, por mais que às vezes não tenha sentido pra mim, ele pode ser válido por algum ponto, ou pelo menos eu entender a intenção da pessoa e aquilo reforçar nosso relacionamento e não piorar. Não sei se ficou muito confuso. Eu falei. E aí eu falei, não concluí dizendo que nessa minha fase, assim, de estar com muito seguidor, muito alcance, obviamente que eu recebo muito palpite. O tempo inteiro eu recebo palpite. E é muito difícil que algum palpite me incomode, ou mesmo tanto palpite de internet como palpite pessoalmente. E muito disso tem a ver com eu ter conseguido separar que aquilo tem mais a ver com o outro do que comigo. Que as coisas que eu tô segura. E muitas vezes, com esse volume de palpites, às vezes vem algumas coisas que são realmente úteis. E quando eu consigo separar, porque eu me sinto segura, eu consigo separar o que é válido e o que não é válido, o que vem de bom, que eu posso aproveitar, eu aproveito, pesquiso mais sobre isso, talvez. O que não for legal, eu descarto. E aí, se tu me perguntar no dia seguinte, alguém te deu palpite, eu vou dizer, não lembro. Porque eu realmente, de verdade, eu não me importo se a pessoa quiser dar palpite ou não. Quer dizer, não que eu não me importe, que eu não ache desagradável, porque muitas vezes as pessoas são inconvenientes e desagradáveis, mas aquilo lá não me ataca, como eu falei antes, sabe? Aquilo lá eu olho e penso, nossa, que desagradável, não precisava ter falado assim. E aí, segue a vida. No outro dia eu não lembro.
Então, eu acho que essa mensagem maior que eu queria deixar pra vocês, apesar de todas essas filosofadas e reflexões aí em cima desse tema, eu acho que a gente tá bem com a gente mesmo, o palpite do outro não vai afetar tanto, sabe? A gente tá tranquilo com as nossas decisões, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes. Então é isso. Espero que isso tenha sido útil, que ajude vocês a passarem por essa etapa que vai ser tomada de palpites, ou se vocês já passaram também, me contem aí como é que vocês lidam, e se é fácil, se é difícil, se acham muito complicado. Quero finalizar ressaltando que a terapia me ajudou muito a separar isso, a conseguir enxergar com mais clareza, porque o universo todo das redes sociais e desse mundaréu de palpites e de comentários e de coisas que às vezes eu não receberia se eu tivesse um alcance menor e contato só com pessoas próximas. No começo foi difícil de lidar, porque eu não estava acostumada com aquilo, e a terapia me ajudou muito a conseguir construir esse entendimento de que o que a pessoa fala tem muito mais a ver com ela do que comigo, e de separar o que faz e o que não faz sentido pra mim. E eu espero que isso tenha sido útil pra vocês, e me contem aí nos comentários o que vocês acharam. Se tem alguma amiga, alguém que vocês conheçam aí que tá grávida, tá esperando filho, manda esse vídeo pra pessoa, porque eu tenho certeza que ela vai se identificar, porque desde que começou a engravidar já começa a receber um monte de palpite, então acho que vai ajudar. E me contem se fez sentido pra vocês, se ficou faltando alguma coisa e se não ficou confuso demais, tá? Obrigada por me escutarem até aqui nessa enrolação, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!